Gravar. Pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem agora formalmente, né? Nesta tarde de sexta-feira, estamos aqui recebendo o professor Christian Lima, que, como eu falei no grupo de pesquisadores associados, ele está chegando, né? Para compor o nosso grupo. Bem-vindo formalmente agora, né, Christian? Nós ainda não tínhamos nos visto pessoalmente barra virtualmente. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Espero que, de alguma forma, o NEAB possa contribuir com os seus caminhos e vice-versa também, tá? Hoje nós estamos recebendo o professor Christian para dialogar sobre o tema que já está aqui na tela para nós. A gente estava com o título aqui na atividade, deixa eu pegar aqui, que eu até abri aqui para ver. Os terreiros socio-religiosos negros no município de Uberlândia, tecnologias sociais territoriais, mas é isso, né? Os terreiros negros da Cidade Branca, né? Tecnologias sociais territoriais. Christian, eu vou te passar a palavra para você explanar aqui, né, da forma como você bem entender, né, da forma como for melhor para você. E ao final da sua fala, a gente dialoga um pouco, né, entre nós, né, quem tiver algum tipo de pergunta. É claro que tem aqueles que assistirão depois, mas penso que as perguntas serão bem-vindas mesmo posteriormente, mas para aqueles que estão aqui, ao final, a gente pode, né, dialogar diretamente com o Christian. E muito obrigada, Christian, por ter reservado um espaço para trazer esse tema, que é tão relevante para nós, né, e que pulsa na cidade, né, ainda que muito invisibilizado. Muito obrigada, Christian, mais uma vez. Eu que agradeço, Camila, um prazer estar me juntando agora, né, ao grupo de pesquisadores associados ao NEAB da Universidade Federal de Uberlândia, que é a universidade em que eu me formei, né? Universidade onde eu iniciei a graduação em Direito, abandonei a graduação em Direito, fiz e concluí a graduação em Ciências Sociais, fiz o meu mestrado em Ciências Sociais e a universidade, né, instituição que eu tenho um carinho, né, uma relação afetiva gigantesca, e fiz muitos amigos, né, ao longo da caminhada como estudante, como militante do movimento estudantil, como representante do Conselho Superior e outros conselhos, né? Então, é uma universidade que eu tenho um enorme carinho e que está de forma indissociável, né, vinculada à minha trajetória, e eu carrego com muito orgulho essa chancela, né? É um prazer estar contigo. Eu e Camila nos conhecemos há algumas décadas, e é um prazer hoje dividir esse espaço como pesquisador com a pesquisadora Camila, que foi minha aluna, né? E nos idos lá da formação dela no ensino médio e cursinho, quando ela estava se preparando para ingressar na Universidade Federal de Uberlândia, e é extremamente prazeroso poder hoje estar em condição de igualdade com a Camila, né, juntos construindo espaços e ações que nos permitam vencer os racismos e suas estruturas, né? Todos os outros que aí estão, eu só não conheço a Iana, né? Então, Iana, é um prazer te conhecer. João Carlos, criaturinha, é um amigo de Fala, longa criatura! data, é um amigo de longa data, alguém que eu tenho profundo respeito, afeto, carinho, já dividimos por muito tempo muitos projetos e a sala de aula. Professor Cairo é alguém cuja contribuição foi indispensável para que a minha pesquisa de doutorado fosse desempenhada. Inclusive, as primeiras listas de casas da cidade de Uberlândia, organizadas, que me permitiam começar a estabelecer sistematicamente um desenho dessa presença, me foram repassadas de forma muito cordial pelo professor Cairo, que, além de tudo, é irmão na fé e no axé, a quem eu aproveito para pedir a bênção. E o Breno, que, além de ser essa pessoa maravilhosa que todo mundo conhece, é meu irmão de santo e meu babá querer, a quem eu peço a bênção, e em nome dele peço a bênção a toda a Ebé, Odé e Bo, que é a minha casa de santo, onde eu tenho muita honra de pertencer. Esse doutorado ele é resultado de 5 anos e 3 meses de pesquisa, dos quais 1 ano e 3 meses sobre uma pandemia.
né? Vocês devem ter noção do que significa isso para a construção de uma pesquisa em ciências humanas, né? É um trabalho multidisciplinar em que eu lanço mão de várias metodologias de diferentes disciplinas para tentar dar conta de compreender e interpretar essa presença dos territórios socio-religiosos afro-brasileiros no município de Uberlândia. É um trabalho que tem 673 páginas, é um trabalho muito grande, porque eu tive um cuidado metodológico muito intenso para que a banca não pudesse, de alguma forma, inviabilizar as contribuições, na medida em que eu era um de dentro falando sobre os territórios socio-religiosos afro-brasileiros. Há uma longa e extensa parte introdutória de quase 200 páginas, em que eu trabalho tanto essas metodologias quanto as principais referências teóricas, né, que eu me apoiava para fazer essa análise, e lanço mão de uma estratégia que é de pegar instrumentos da colonialidade para desconstruir a colonialidade, né? Então, quem vier um dia ler o trabalho vai perceber que eu lanço mão dos mapas e dos censos devidamente problematizados, né? Para ir, a partir da maneira como a colonialidade percebeu essas tecnologias sociais territoriais negras, né? Descrevendo o que são essas tecnologias territoriais sociais negras, que não são aquilo que a colonialidade diz que elas seriam, né? Então, a gente vai pegando, por exemplo, eu trabalho todos os mapas históricos sobre os quilombos do Campo Grande, na região oeste das Minas Gerais. Eu vou cruzando os mapas históricos sobre a presença quilombola com os próprios relatos das expedições de extermínio dos quilombos, vou mostrando todas as inconsistências que existem entre os documentos cartográficos e os relatos, e vou mostrando que, na verdade, aqueles documentos históricos revelariam muito mais sobre a itinerância repressora colonial do que sobre a itinerância quilombola. E aí eu começo a discutir quais seriam as principais tecnologias territoriais dos quilombos, porque eu percebo que há uma continuidade quando se analisa os terreiros e os ternos de Congada de Uberlândia. Então, aquilo que seriam as características mais marcantes da ocupação quilombola do oeste de Minas Gerais e do Triângulo Mineiro estariam ainda hoje com marcantes características da construção da territorialidade desses quilombos urbanos, que são os quartéis de Congada e os terreiros de umbandas, candomblés, no município. Então, esse que vamos dizer assim, o resumo da ópera, né? Óbvio que, para que eu pudesse demonstrar isso, eu também tinha que caracterizar as tecnologias coloniais, né? E as territorialidades coloniais. Então, eu tenho um capítulo introdutório em que eu apresento as autoridades que estiveram em contato nessa região, entre os rios Grande Paranaíba e São Francisco, né? Então, vou falar dos povos originários, da imponente presença caiapó, das características e das tecnologias territoriais dos caiapós, de como os bandeirantes e a colonialidade vão tentar desbaratinar essas territorialidades caiapós, né? E acabarão tendo sucesso. Falo sobre os quilombos do Campo Grande, né? Os quilombos da região oeste de Minas Gerais, também pegava aí um pedaço de Goiás e um pedaço do estado, do que hoje é o estado de São Paulo, né? Na época as fronteiras não eram muito bem definidas. Mostro como esses quilombos existiram, trabalho todas as grandes expedições de repressão à existência desses quilombos que nós temos documentadas, e vou, a partir disso, demonstrando como que, tanto quanto ou mais que a tecnologia colonial, foram relevantes para a conformação da região onde hoje está o município de Uberlândia, as tecnologias dos povos originários e as tecnologias territoriais e itinerâncias dos quilombolas e dos negros fugidos, né? Com base nisso, eu começo a tratar no segundo capítulo a história de Uberlândia, que eu chamo de Cidade Branca, mostro como que essas tecnologias coloniais tiveram o tempo todo que enfrentar uma presença negra marcante do ponto de vista estatístico e marcante do ponto de vista da atuação política, né? Desde sempre. Não podemos esquecer jamais, né, que grandes nomes aí têm sua história ligada ao município de Uberlândia, né?
O Abdias tinha família em Uberabinha, né? Que era o nome que o município tinha no início. O Grande Otelo, um conjunto de pessoas, né, de enorme relevância para a história, né, da arte, da cultura, da luta dos negros no Brasil, tinha uma relação com o município de Uberabinha, e não é por acaso, né? Eu vou mostrando como a cidade sempre foi muito racista, racializadora e violenta, para, no terceiro e último capítulo, apresentar aquilo que eu chamo de territórios socio-religiosos afro-brasileiros, ou simplesmente terreiros negros. Né? E aí eu faço, embora não seja o objetivo da tese, né, mas eu faço uma descrição dos quartéis de Congada, da cidade, e vou para os terreiros, que é o meu grande objetivo desde o início, né, para ser pensado. Portanto, a tese ela articula tanto elementos da história, da sociologia, da antropologia, como também da geografia cultural. E os principais produtos dessa tese são mapas, que eu acabei por realizar, né, tanto o mapeamento das congadas e dos terreiros, quanto das redes de relações comerciais que se vinculam de alguma forma à existência dos terreiros no município. E é isso que eu vou tentar apresentar para vocês. E o grande objeto de reflexão, né, é o território. E as formas como as diferentes tecnologias territoriais e itinerâncias e alteridades singraram e marcaram e influenciaram a construção desse território, que hoje, administrativamente, é reconhecido como Uberlândia, né? Então, a minha exposição começa com dois alertas, né, metodológicos aí para nós pesquisadores. Né? O primeiro é de que a ausência de evidências não é evidência da ausência. Se, porventura, faltam fontes, faltam evidências, é preciso que a gente criativamente exercite a capacidade de imaginar outras formas de contar aquela história. Não é? Por vezes, retirando dos documentos e dos seus silenciamentos a história que nós temos que contar. Não é? Então, quando você de cara começa a fazer uma pesquisa e parecem existir evidências, ela normalmente deve indicar uma evidência de presença e não uma evidência de ausência. Não é? Então, a gente precisa ter isso muito, muito claro. E entender que nós vamos sempre lidar com fontes que são, digamos assim, majoritariamente escritas ou pelos detratores ou pelos repressores dessa presença territorial. Né? Então, é necessário alguns cuidados ao lidar com essas fontes. E a outra coisa muito importante é que todos nós, né, como pesquisadores, devemos levar em conta a escala a escolha das escalas e as escalas das escolhas, né? Sempre pensando os nossos recortes, né, de maneira a não absolutizá-los, né? E aqui eu já faço de cara uma manifestação, né, de que aquilo que eu digo na tese eu não pretendo que seja universalizado para outros cenários, histórias ou regiões do país. São relações que me parecem validadas pela pesquisa nos contextos em que são apresentadas. Então, pensando aquele recorte temporal e aquele recorte espacial. Se há algo de benéfico nesse trabalho, é que ele seja inspiração para que coisas parecidas sejam feitas em outras regiões, para que outros recortes, análises, possibilidades interpretativas possam emergir. Não é? Então, saibam que a minha escolha é estudar os territórios socio-religiosos afro-brasileiros no município de Uberlândia, e o resultado final representa a presença desses territórios em junho de 2021. É preciso deixar claro, porque eu sei que, marcado pela enorme flexibilidade, que já vocês vão ver, né, é uma característica desses territórios, essa configuração já mudou de junho de 2021 até hoje. Novos terreiros surgiram, terreiros mudaram de lugar. Assim, com certeza absoluta, esse retrato já está desatualizado. Né? O que nos coloca a necessidade, talvez, de criar projetos de pesquisa que possam atualizar continuamente esse retrato, né?
na medida em que as modificações ocorrerem. Normalmente, gente, as pessoas trabalham como território quase que na sua acepção física, né? Entendem território como extensão de terra, como uma área, né? Como um torrão, um pedaço, né? Território é isso. E não é essa a concepção de território que eu trabalho, não é? Então, é importante que isso fique claro, porque eu não estou identificando e delimitando lotes no município. Não é isso. Eu estou identificando formas de vida que se localizam em lotes. Mas não são os lotes que me interessam, né? Por quê? Porque essa concepção de território como extensão de terra, ela é tributária de uma concepção que é jurídico-romana, não é? E que é, inclusive, a origem, digamos assim, etimológica da palavra, né? Vem do latim territorium, e designa literalmente uma grande área ou extensão de terra delimitada, né? Uma parte de um território de terra, um território, onde se exerce uma jurisdição. Não é? Essa noção ela vai ser atualizada com a formação dos Estados nacionais, né? E essa ideia de território como componente de uma nação passa a ser, digamos assim, quase que universalizada a ponto de atingir o senso comum e reproduzida por grande parte do direito, na maior parte da geografia política e pelos estudos etológicos, né? Territorialidade e comportamento animal. Nessa perspectiva, há uma predominância, eu digo, quase homogeneidade, de uma acepção do território como área, como superfície ou extensão de terra, sobre a qual é exercida uma jurisdição político-administrativa, base geográfica da soberania de um Estado, de um município, de um ente político, né? Seja qual for o nome que esse ente político venha a ter. Claramente, não nos satisfaz, né? Até porque nós vamos tratar aqui de territórios de pessoas que foram vítimas de longos e persistentes processos de desterritorialização. Imagina que loucura, né? Eu vou identificar no município territórios de grupos que foram historicamente objeto da desterritorialização, impedidos legalmente de ter acesso à terra, né? Dificultada a sua presença por inúmeras estruturas, né? Que depois a gente vai ver aqui, desde aumento de impostos em determinadas áreas que eram negras para que elas se branqueassem, a exigência de que tenha que se caiar a casa, tenha que se reproduzir um determinado tipo de arquitetura, deve-se abandonar a arquitetura vernacular, tudo para que essa presença não se estabelecesse naquelas regiões, né? Essa presença negra, né? Com suas formas de vida, não se estabelecesse naquelas regiões. Então, esses elementos que compõem a noção vulgar ou estabelecida, ou do senso comum, para alguns até científica, né, de território, não é a noção que nos interessa, né? Eu não quero um pedaço de terra limitado, né, com fronteiras fixas e definidas, sobre a qual se exerce um poder estatal. Não é isso que eu estou investigando. Não é? Então, o que eu estou investigando? Já falei disso. O que eu estou investigando? Eu estou investigando um processo de interação entre itinerâncias e ambiente. E aí, é importante que a gente entenda isso, que a gente começa a colocar não a questão dos limites, mas a questão das fronteiras. Não é? E dos processos através dos quais as fronteiras são construídas. Por isso mesmo, é preciso também entender o território como um instrumento de poder e de distinção. Então, as formas de posse reconhecidas pelo direito equivalem a formas de reconhecimento jurídico, conferimento jurídico de status, prestígio, privilégio, etc. Então, isso também é importante ter em conta. Não é? E a questão das diferenças, né? Das desigualdades, né? Dos usos diferentes e do acesso desigual ao território, né? Como parte importante para que a gente possa pensar essas presenças, né? A Camila falou assim de uma forma muito acertada, né? Não sei se ela já pesquisou isso, porque eu descobri isso pesquisando esse assunto, que há uma presença imponente dessas religiões, mas invisível, não é? Olha que coisa curiosa.
Como é que algo pode ser imponente e invisível ao mesmo tempo, né? Mas é. Né? E é por quê? Porque você tem resultados históricos que condicionam uma percepção diferente desses territórios. Inclusive, há pessoas que nem reconhecem esses territórios como territórios. E aí você tem a origem para muitos dos processos de violência simbólica contra os terreiros na cidade, de hostilidade, de agressão ao espaço do sagrado afro-brasileiro e por aí vai. Né? Por quê? Porque para aquelas pessoas, aquela presença não merece ser reconhecida como território. Não merece ser legitimada como território. É quase sempre uma presença indesejável. E exatamente em virtude dessa indesejabilidade daquela presença, aliás, gente, isso é algo que vai marcar os territórios negros em todos os tempos e lugares. É preciso deixar isso claro. A mesma coisa que o terreiro padece, padecem as favelas. Pode falar, Jane. Acho que foi acidentalmente. Padecem as favelas, padecem os locais, o ambiente onde eram feitas as rodas de samba no início da formação do samba na cidade do Rio de Janeiro. Padecem as rodas de funk. Padeceram e padecem as rodas de capoeira, nas suas múltiplas interfaces e formas de manifestações territoriais. Isso fica claro, por exemplo, quando a gente para pensar a invasão da polícia ao Jacarezinho no ano passado. E a gente vê nitidamente como que socialmente se percebe aquele território como hostil, se percebe aquele território como ameaçador, se percebe aquele território como indesejável, se percebe aquele território como risco, se percebe aquele... É assustador. Assim. Aliás, Camila, pode ser um excelente exercício para a gente num trabalho com movimentos sociais negros ou pessoas oriundas da periferia, que é para mostrar como a imprensa trata essas regiões e como os documentos históricos tratavam os quilombos. As semelhanças são desconcertantes. Até mesmo os termos sendo repetidos, sabe assim? Você pega um documento de 170 anos, 200 anos, 230 anos atrás, e ele se reproduz a mesma estrutura narrativa que uma matéria de jornal sobre uma favela. Que uma matéria de jornal sobre a ocupação do Jacarezinho. Então, assim, é muito importante para que a gente perceba que, apesar das mudanças, há permanências. Né? Aí eu trago aqui algumas fotos, né, dessa invasão terrível, só para que a gente perceba que os territórios não são todos legítimos da mesma forma, percebidos da mesma forma, não tem a atuação do Estado sob as mesmas bases, padrões e etc., e não são vítimas das mesmas formas de, por exemplo, intervenção policial. E aqui há, obviamente, o racismo estrutural como fundamento dessas ações, não há o que discutir, e espero que, ao final da minha apresentação, a gente perceba que isso não acontece só no Rio de Janeiro, mas em Uberlândia também. Nossos territórios e os nossos corpos, né? Os corpos negros e os territórios negros são continuamente objeto de uma ocupação com o objetivo de genocídio. Ponto. Você pegar os documentos sobre as repressões aos quilombos, elimina. Tem documentos históricos que falam que o conquistador fez um colar de orelhas dos escravizados derrotados para provar que ele tinha matado os escravizados. Se teve ou não o colar, isso tem pouca relevância, né? Isso nos permite ver o quanto essas pessoas são percebidas como não humanas, né? Não passíveis de cidadania, não passíveis de proteção, não passíveis de reconhecimento, e, por extensão, seus territórios, e, por extensão, suas itinerâncias. Como elas estão sempre construídas sob o julgo do risco, da ameaça, da bestialização, da desumanização. Né? E isso é uma constante na construção narrativa, né? Dos corpos e dos territórios ocupados pelos corpos negros. Então, na verdade, gente, não existe território, existem territórios. Por quê? Porque se eu penso que o território não é resultado dessa acepção física,
se eu entendo que o território não é um torrão de terra, mas uma complexa relação entre ambiente e itinerâncias, não é? Múltiplas formas, né, de singrar e migrar pelo território, né, de existir sobre o território, eu começo a perceber que eu estou diante necessariamente de uma ideia que, além de não se comportar no, plural, no singular, exigir o plural, também muda no tempo. E também muda no espaço. Tá? Acho que isso já está mais ou menos consolidado, né? Esse caráter móvel e variável que singulariza o território na acepção e na maneira como eu o penso. Não é? Para mim, o território, portanto, não é essa delimitação geográfica entre os rios Paranaíba, Grande e São Francisco. O território é a interação entre essa região e o conjunto de itinerâncias que agiram sobre ela, direta ou indiretamente. Não é? Então, se eles são construídos, eles podem ser destruídos, reconstruídos, criados e recriados. Não é? Eles são históricos e são necessariamente um fenômeno dotado de uma grandeza multiescalar. Não é? Quando eu paro para pensar, em particular, as itinerâncias e tecnologias territoriais de grupos que foram histórica e estruturalmente desterritorializados, eu preciso pensá-la sempre a partir de escalas diferentes que se sobrepõem. Não é? Por isso que, para muitos autores, e para mim, inclusive, o próprio corpo passa a ser território se a gente considerar que ele pode ser expressão de uma forma de vida e ele pode ser uma demarcação de presença. Não é? Por exemplo, nós que somos candomblecistas temos uma forma de nos vestir que nos distingue do restante, tanto das pessoas quanto da comunidade, e que faz da nossa presença física, não é? Ela em si mesma uma dimensão marcadora, delimitadora de um território de ação ou de influência. Né? Todas as vezes que a gente sai do terreiro, porque os territórios reconhecidos como terreiros, eles são, digamos assim, flexíveis e expansivos para o conjunto arquitetônico da cidade, né? A gente faz um conjunto, para nós, a totalidade da criação é altar. Ó. As nossas ações ritualísticas não se restringem ao terreiro. Nós precisamos das matas, dos rios, das cachoeiras, das quedas d'água, nós precisamos das linhas de trem, das praças, nós precisamos das encruzilhadas, dos comércios. Né? Todos esses são espaços que o culto se apropria, né? Para o qual o culto também se dirige, expandindo simbolicamente a presença do terreiro, não é? Fazendo com que esses espaços também sejam, ao menos enquanto aquela presença ali está, recriados e ressignificados por aquela presença. Então, a gente tem que ter essa noção de que, ao pensar essa espacialidade, nós não estamos apenas olhando para o lote delimitado como Ilê-Axé, Abaçá, Centro Cultural, Casa de Caridade, etc. Nós estamos olhando para essa presença e itinerâncias e relações. E por isso mesmo o território é marcado por flexibilidade, descontinuidades e superposições. Às vezes o mesmo território, quando eu falo território no sentido físico, né? A mesma área, ela pode significar profano para um grupo, sagrado para o outro. Ela pode conviver, né? Diferentes níveis de interação e de percepção daquele espaço. Não é? Então, é isso que é importante para a gente. Né? Por isso que sempre no plural. E ele também constitui relações de espaço-poder. Né? E aí isso é mais óbvio. Né? À medida que você estabelece os lugares sociais, você vai estabelecendo também subalternidades entre esses lugares, hierarquias entre esses lugares, relações de poder e de assimetria entre esses lugares, que são simbólicas,
mas não são só simbólicas, também tem repercussões materiais, econômicas, né? Acesso ou não a equipamentos públicos, acesso ou não a asfaltamento, acesso ou não à escola pública, acesso ou não a lazer, acesso ou não a um conjunto de coisas, né? Então, elas são materiais, simbólicas, políticas, se expressam na totalidade da vida, né? Então, pensar o território pressupõe perspectivas relacionais, né? Isso é fundamental. E que todo o processo de territorialização impõe algum tipo de desterritorialização. Não é? Então, quando eu analiso uma territorialização, obviamente eu tenho que pensar os processos de desterritorialização, que são por elas pressupostos ou por elas provocados. Não é? Dada essas coisas aqui, eu não vou ler o texto do Hasbar, não, porque fica aí só a citação, né? Porque ele vai estar sintetizando isso que eu falei para vocês, né? Essa coisa do território como um conceito denso, né? Como um adensamento da categoria território, né? O território, ele é uma dimensão econômica, ele é uma dimensão física, ele é uma dimensão ambiental, mas ele também é uma dimensão simbólica, ele também é uma dimensão religiosa, ele também é uma dimensão sagrada, etc, etc, etc. Tá. Então, diante disso tudo, é possível falar em territórios e terreiros negros. Né? Se eu considerar o território apenas como a posse legalizada, eu teria uma dificuldade maior de identificar esses terreiros. Né? Agora, se eu entendo nessa dimensão relacional, aí não, aí fica fácil. Né? Antes de entrar diretamente, eu queria fazer uma outra premissa metodológica, né? Vamos dizer assim. É preciso a gente pensar que qualquer análise sobre a presença negra, suas ações, instituições, deve levar em conta que nós estamos diante de uma presença que é diaspórica e que foi submetida ou à escravidão e à estigmatização humilhante. Isso é fundamental para que a gente entenda, inclusive, o contexto das fontes, o conteúdo das fontes, possa problematizá-los, extrair deles coisas que eles não dizem, etc. Considerando essa estrutura de violência, a gente não pode jamais esquecer que nós temos variações dessa presença de acordo com o tempo e de acordo com o espaço. E no caso dos estudos étnico-raciais, de acordo com a pluriversalidade étnica originária presente naquela região, naquele tempo e espaço. É muito simples de entender o que eu estou dizendo. Os grupos humanos que foram sequestrados da África e trazidos para o Brasil, nas diferentes construções étnicas originárias, que não serão respeitadas nem pela historiografia oficial, nem pelos traficantes de escravos, dão origem a contextos de interação totalmente diferentes, por exemplo, no Rio de Janeiro e em Uberlândia, em Minas Gerais e em Pernambuco, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Então, qualquer análise acerca de fenômenos que guardam relação histórica com essa presença precisa levar em conta essas particularidades. Não é? E, a partir dessas particularidades, perceber a cada momento histórico e a cada região os arranjos, né? Locais que vieram à luz, que tiveram vida, né? Espaço. Não esquecendo jamais que essas três dimensões são transversais e circulares, né? Atuando uma sobre as outras, o que acaba fazendo com que se produza, como resultado disso, ao longo de séculos, o que eu chamo no meu trabalho de contínuo civilizatório afro-brasileiro. É um longo processo de tradução e síntese entre inúmeras tradições originárias da África, que aqui vão se organizando e dando origem a uma outra coisa, que vão perdendo aquela marca étnica originária e que vão dando origem àquilo que eu chamo de contínuo civilizatório afro-brasileiro. Portanto, demais saber que esse contínuo é resultado, dá origem, a algo que resulta de uma região
em que as fronteiras não são muito bem definidas, não é? Em que é impossível entender onde começa uma, onde termina a outra influência. É impossível, não é? Às vezes a gente conversa entre nós, né? Os iniciados, né? E a gente percebe como grande parte, por exemplo, dos termos, cargos e hierarquia dos candomblés queto, entre aspas sempre, né? Porque essa é uma construção histórica, né? São emprestadas do candomblé Djed, que em África eram etnias inimigas. Então, assim, o que se produz no Brasil é uma outra coisa, né? Aquilo que normalmente se associa aos povos falantes do idioma iorubá, né? Tem inúmeras palavras, estruturas hierárquicas, ritualísticas, que nasceram do universo Djed, e não do universo, entre aspas, queto, nagô e iorubá. Né? Então, observem como essas circunstâncias acabam nos impossibilitando qualquer generalização e afirmando a importância das brechas, frestas, para que a gente possa compreender as ações, a existência, as resistências, as permanências, as itinerâncias e os territórios que resultaram dessas relações. Até aqui está tudo bem? Então, esse processo de sedimentação civilizacional, que é longo, complexo, violento, principalmente para os africanos e seus descendentes, não é? Ele vai forçando, e isso está bem descrito no trabalho, né? Sínteses e traduções entre diferentes origens étnicas africanas. O que vai fazendo com que aquelas marcas de pertencimento étnico sejam borradas e um novo conjunto de valores se apresente como compartilhado por eles. Isso é fundamental para a gente entender, né? E não há nada de novo no que eu estou dizendo, né? O material da Cordocultura já traz esses valores civilizatórios afro-brasileiros organizados, né? E se vocês pensarem, esses são valores bantus, esses são valores dos povos falantes do idioma urubá, esses são valores dos povos falantes dos idiomas Jeje-Marim, né? Esses são valores de quase toda a África. Se você descer para o sul da África, esses valores vão estar lá dados, né? Então, é essa capacidade de síntese entre expressões tão díspares, né? Que permitiu existir no Brasil uma presença vigorosa e que, apesar de toda a violência, atravessa os séculos e marca nossas cidades, nossa cultura, nossas vidas de uma forma irresistivelmente indelével, né? Não é necessário explicar cada um desses elementos aqui, não, né? Não vou pregar para convertidos, né? Todo mundo sabe o que é circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo, comunitarismo ou comunidade, ancestralidade, memória, ludicidade, energia vital e oralidade. Né? Então, entendendo que esses são valores civilizatórios afro-brasileiros, a gente percebe que eles é que são o resultado daquela sedimentação civilizacional. Eles é que resultam de uma habilidade negra de traduzir a diferença produzindo congruências. De uma habilidade negra de traduzir a diferença para produzir um conjunto de valores que pudesse ser compartilhado por todos. Não é? O que seria impossível de ser compreendido se não entendermos a condição de diáspora, da escravização e da esquematização humilhante. Atenção aqui, muito importante. É por isso que na África os valores religiosos não sofreram o mesmo processo que no Brasil. É por isso que é uma imbecilidade buscar identificar nas umbandas e no candomblé o que se faz na África hoje, porque são resultados de processos de itinerâncias e de tecnologias territoriais diferentes. Ora, quando a gente fala dos saberes e práticas socio-religiosas afro-brasileiros, expressos na multiplicidade de nomes que assumem no nosso país, das muitas umbandas, no molocô, nos muitos candomblés, no batuque, no xangô, sabe, na mina. O que nós estamos tratando é de uma outra ordem de fenômenos.
é de uma outra ordem de fenômenos. Não é? Por isso que assim, qualquer tentativa de encontrar pureza é ridícula. De hierarquizar por maior ou menor africanização é ridícula, porque é impossível medir essa africanização. Entendem o que eu estou dizendo? É impossível medir essa africanização. Nós temos aqui outros contextos. Né? Eu não posso aproximar fenômenos diaspóricos de fenômenos não diaspóricos, não dá. Eu não posso tratar isso como se fossem análogos, entende? Há especificidades circunstanciais que vão constranger o meu olhar e que precisam constranger a minha análise. Senão eu corro risco de fazer mera transposição de modelos. Bom, a quem faz isso, eu não considero ciência. Eu não considero. Eu não ficaria feliz em realizá-lo. Então, a gente precisa entender essas condições e há um longo texto no trabalho também em que eu demonstro essa minha perspectiva antissincrética. Observem, eu não estou falando aqui que os negros sincretizaram no Brasil, eu estou dizendo que eles produziram um legado civilizatório novo. Um legado civilizatório novo. Não é? Nós não estamos diante aqui de um processo em que se copia, se mistura, é meio a meio. Não, nós estamos falando diante de uma criação. De uma criação que é resultado de vigor civilizatório, de força, sabe, de algo que tem consistência. Bom, e por aí vai. Então, a minha análise deixa de ser direcionada para o ambiente para pensar as itinerâncias e as relações entre essas itinerâncias e o ambiente, que é aquilo que, na minha acepção, deve ser entendido como território. E aí, gente, é fundamental que a gente entenda que nessa capacidade de síntese, a presença negra sempre foi muito eficaz em realizar a atração, mas também em permitir-se ser atraído. Ela sempre, e apesar de toda a disparidade, se colocou numa posição de diálogo com o outro. Muito provavelmente condicionado pela violência do racismo, da escravização, né? E que meio que não dava outra oportunidade também, né? de continuar a ser. Né? Ou você, numa condição de subalternidade absurda, encontra meios para continuar a existir, ou você é eliminado. Né? Então, essa capacidade de, ao mesmo tempo em que é seduzido pelo outro, seduzir o outro, era uma maneira pela qual se aquebrantava o rigor das hierarquias e estabelecia fissuras no interior dessa hierarquia. E é porque estabeleciam-se essas fissuras que esse contínuo civilizatório foi capaz de realizar sínteses entre coisas tão diferentes, traduções entre coisas tão diferentes. Seja que considerando as pluriversalidades originárias que vieram da África, seja considerando as pluriversalidades dos povos originários que aqui existiam, dos povos europeus diferentes que por aqui também realizaram suas itinerâncias e etc. E essa capacidade de síntese e de atração e de ser atraído deu ao contínuo civilizatório afro-brasileiro uma plasticidade inventiva gigantesca. Uma capacidade de criar exponencialmente maior do que, por exemplo, daqueles que estavam numa posição de superioridade. Né? Estimulou uma contínua necessidade de burlar os mecanismos de morte para poder ser potência de vida. Essa tensão contínua, né, do risco do perecimento que a escravização impunha, né? Ele era objeto de alguém que podia ser morto a qualquer momento pelo seu dono, que podia dispor daquela pessoa e da vida daquela pessoa como bem entendesse, né? Acabou fazendo com que esse conjunto de valores civilizacionais fossem organizados de maneira a
estabelecer mediações que, apesar da dureza, permitisse a continuidade da potência da existência. Tá? A transformação da potência em existência. Tá? Essa plasticidade inventiva, gente, tem sempre como fundamento a centralidade da cosmovisão negra. Tá? Então, assim, espero deixar claro que eu não reproduzo em nenhum momento uma perspectiva sincrética. Né? Está aí a ancestralidade e a oralidade como marcas de todas as produções e territorialidades negras no Brasil. Todas. É desconcertante a coincidência de formatos de manifestação nas mais diferentes estruturas e territorialidades negras. É desconcertante. Por exemplo, a reprodução dos reinados. Há reinado no Carnaval, há reinado no Congo, há reinados simbólicos nos candomblés e nas umbandas, há reis e rainhas. Isso é uma estrutura que permanece, apesar de se metamorfosear cada vez que se manifesta. Mas é uma estrutura que permanece. A oralidade. O canto pergunta-resposta está no samba, está no funk, está no candomblé, está no maracá, está em todas as manifestações negras. A oralidade. Então, essas estruturas que permanecem que são as tecnologias negras, entendem? Que permitiram, mesmo sob as condições de maior violência, se traduzirem sobre a forma de potência e presença. E do ponto de vista do território, gente, obviamente essa situação dá origem a territórios que são profundamente móveis e flexíveis. A sacada para isso aqui aconteceu quando eu estava estudando os quilombos do Campo Grande. E quando eu vi assim, tinha notícia de um quilombo aqui. Quando chegava a expedição de repressão, o quilombo já não estava mais lá. Aí falavam que o quilombo tinha ido para outro lugar. Quando eles iam para outro lugar, o quilombo voltava para o lugar anterior. Então, assim, é muito provável que, sob a violência da repressão e o risco contínuo do extermínio, os quilombos produzissem continuamente migrações por aquele território, não fossem fixos. Corroboram com isso, por exemplo, um conjunto de evidências que mostram que nos locais onde se imagina ou há indícios arqueológicos que houveram quilombos, sempre tem morros de vigia, de espia, responsáveis por, na posição mais alta, observar toda a região, avisar de uma invasão, permitir que aquela comunidade se deslocasse para outro lugar. Existências que só foram possíveis porque foram capazes de produzir formas de relação com a sociedade envolvente. Há relatos de quilombos que eram aliados de fazendeiros, de uns hostis a outros, entendem? Há relatos de quilombos que estabeleciam rotas comerciais. Há um conjunto de estudos, isso está bem indicado no trabalho também, que mostra a importância das vendas, das quituteiras, nos caminhos e nas proximidades dos quilombos. O papel e a importância do contrabando para esses quilombos. Então, assim, há um conjunto de redes de relações com a sociedade envolvente que são fundamentais para que a gente entenda como eles sobrevivem apesar de toda a violência e de todo o desejo de extermínio. E vocês vão ver que os terreiros fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Tudo isso que eu estou dizendo aqui vale para os terreiros. A importância das tecnologias iniciáticas baseadas no segredo. O segredo como um instrumento de defesa, como tecnologia bélica. E não como passividade. Quando eu estava fazendo o início da minha pesquisa, conversando com alguns amigos, alguns diziam assim, tem muitos terreiros em Uberlândia e eles são invisíveis por conta do preconceito. Eu digo, ou por conta de uma tecnologia própria de autoproteção. Por que eu sempre tenho que ver na tecnologia negra uma ausência?
Por que eu não posso ver uma atividade? Ora, eu vejo de outra forma. Eu vejo o segredo como uma tecnologia da iniciação, como uma tecnologia de proteção, como uma tecnologia bélica. Eu vejo a oralidade, a não existência de escrita, não como uma falta, não porque são ágrafos, não porque eram analfabetos, mas porque essa era uma forma de se proteger. Eu inverto a lógica, percebem? É uma consequência de negar o sincretismo. Eles não precisam ser o que nós somos para serem dignos da existência. Eles existem a partir do que são. Não é? E é a análise disso que interessa. É isso que é território, entende? É a percepção de como essas tecnologias, essas formas de vida espacializaram-se. E no caso dessa presença, ela é flexível, móvel e iniciática, baseada no segredo. É por isso que qualquer pessoa que frequenta uma religiosidade afro-brasileira sabe que o sagrado é segredo. Se reza mojumba. Eu escrevi 673 páginas sem tocar numa característica da minha religião. Sem revelar um segredo da minha religião. Sem fazer um desenho da estrutura física do meu terreiro, porque o sagrado é segredo. Porque só deve conhecer a estrutura física do meu terreiro quem vive aquela comunidade. Vocês vão observar que nos mapas que eu produzi, eu não permito a identificação dos terreiros, porque eu escolhi uma escala em que os terreiros aparecem como pontos onde não é possível saber onde eles estão. Eu estou mantendo o segredo. Eu estou dizendo para o poder público, são 300 terreiros, mas estou dizendo para o poder público, quer saber quem eles são? Nos chame para conversar. Vocês não vão ter o nosso endereço, não. Chame as nossas autoridades. Chame os nossos babás e iás. Chame... Não vou passar lista. Está doido? Num momento como esse, um pastor pega essa lista, marca uma manifestação por semana num terreiro diferente. E se essas tecnologias territoriais se basearam no segredo, se produziram estruturas arquitetônicas de camuflagem, é porque elas não querem ser vistas. Ué? E aí vai eu, pesquisador, dar a lista de terreiros para a prefeitura. Não vou. Quer saber dos terreiros? Chama os terreiros para conversar. Poder público quer produzir política pública? Chama os terreiros para conversar. Entende o que eu estou dizendo? E para entender isso, gente, a gente precisa entender um princípio vital, que nós que praticamos candomblé esqueto, que são associados aos falantes do idioma urubá, chamamos de axé, mas que está presente em todas essas diferentes expressões originárias, né? Que é a ideia de que tudo que existe é marcado por uma força vital. E que a totalidade da existência consiste em estabelecer trocas de energia entre as múltiplas dimensões que compõem o mundo. Há incluído o mundo nas suas dimensões visíveis e invisíveis, reais e sagradas. Entre tudo se estabelece uma troca. Entre tudo. A vida é um grande mercado. Não à toa, Exu é o primeiro, o senhor do mercado. O mediador das trocas entre o Orum e o Aí, do contato entre os homens e o sagrado. Eu não gosto de falar deuses porque, na minha concepção, esse contínuo civilizatório é monoteísta. Né? Mas isso é outra história, a gente debate de outra forma em outro momento. Entre os homens e o sagrado. Entre o visível e o invisível. Há uma circulação constante. Essa ideia da circulação é muito cara. Não é à toa que é nos mercados, nos quitutes, nas vendas que as mulheres negras encontram formas de sobreviver e resistir, criar e recriar seus espaços, seus territórios, seus filhos. Não é à toa que é na cozinha.
espaço sagrado por excelência desses territórios socio-religiosos, onde se produz a magia, o axé, a energia, a vida. Não é à toa. Não estamos aqui apenas diante de uma dimensão que marca uma inserção subalterna. Faz sentido isso? E são sempre marcados por um sentimento ecológico profundo. É incrível. Todos os quilombos que se conseguem registros se localizavam onde? Próximo ao rio, em lugares altos, próximo a matas. Uma clara demonstração de que aquela territorialidade não pode existir sem as condições naturais que lhe empresta força e coerência. E são essas as grandezas que marcam os territórios negros de ontem e de hoje. Eu tinha preparado, gente, nas infindáveis combinações intersticiais, né? O professor Nogueira tem um texto maravilhoso sobre o drible, né? Como o drible é expressão de uma atividade negra, né, que permitia existir no futebol, apesar de toda a violência dos zagueiros brancos, né? Da ginga, da passista, do passista, como formas do corpo se estabelecer pelas brechas, né? Inserindo fissuras nas estruturas, nas hierarquias, né? Criando caminhos que contornassem a violência, que tornassem possível a vida. Essa é uma característica que está lá nos quilombos e em todos os territórios negros. Nos nossos muitos e múltiplos territórios, sejam os territórios do samba, dos maracatus, das congadas, das umbandas, dos candomblés do batuque, dos seinados, das folias, dos terreiros e dos quilombos. Eu escolhi trabalhar na minha tese dos candomblés e das umbandas, né? E esses terreiros aqui, gente, também se desdobram. Eles podem ser virtuais também. É possível estudar o racismo nas redes sociais. É possível estudar o racismo na forma como os filtros do Instagram produzem o padrão ou noção de beleza, quase sempre branco e não negro. É possível estudar o racismo, por exemplo, no fluxo de publicações, no conjunto de trabalhos que conseguem financiamento de pesquisa que são negros na universidade. Se ele é estrutural, ele estrutura todos os territórios, dos simbólicos aos sagrados. Não é? E aí fica uma sugestão de inúmeros caminhos de pesquisa aí para os nossos pesquisadores, né, e para os estudantes com os quais a gente tem contato, né? É possível estudar essas territorialidades. Eu queria dizer mais uma coisa. Todo dado tem uma dimensão espacial. Então, todo dado é o dado sobre um lugar. E se é um dado sobre um lugar, ele pode ser espacializado. Vocês vão ver a utilidade disso daqui a pouco, né? Eu tinha programado também... Então, também marcam saberes e práticas socio-religiosas afro-brasileiras. Deixa eu fazer um senão aqui, Camila. Eu não uso o termo nem religião de matriz africana. Primeiro, porque religião é um conceito ocidental que não cabe a extensão da experiência com o sagrado produzida em África e a partir de África no Brasil. Não é? Então, é pouco. Né? A ideia de religião é pouco. Né? Ela não permite. Segundo, porque a ideia de matriz pressupõe que existe uma matriz. E matriz africana pressupõe que existe uma África. Né? Então, assim, é complicado isso. Né? São tantas matrizes que é impossível falar em matriz. Que a ideia de matriz pressupõe uma origem única, né? Matriz é aquilo que você faz e cuja cópia permite construir dezenas de documentos idênticos à matriz. Isso que é matriz. Daí vem a ideia de matrícula, né? Matrizes entre os animais que são preferidos para procriarem. Isso que é matriz. Eu não posso reduzir essa grandiosidade dessa presença a essa ideia, sabe assim? Não dá. Então, eu uso saberes e práticas socio-religiosas afro-brasileiros, né? E há uma longa justificativa no texto da tese do porquê eu uso isso, né? E é possível pensar saberes e práticas sociais
e religiosos afro-brasileiros no município de Uberlândia ou em qualquer município. Se você que está nos assistindo mora num município em outro lugar, é possível fazer isso aí. Né? E aí a gente vai rompendo com aquela leitura da presença negra quase que exclusivamente litorânea ou construída a partir da mineração em Minas Gerais. Tá? Não, há outras formas de interação. Tá? Há outros padrões de interação, há outras tecnologias sociais. Eu tinha programado também aqui, então são 325 territórios em 1º de junho de 2021, são 25 congadas nos seus diferentes tipos, né? Moçambique, marinheiro, etc. E são 300 terreiros de candomblés, umbandas, obolocô, ifá, múltiplo pertencimento no município de Uberlândia. São 300 mesmo, viu, gente? Assim, dos que eu consegui, eu identifiquei mais, mas pelo menos uns 30 pediram para que eu não inserisse os terreiros no mapeamento, o que, obviamente, foi respeitado por mim. Né? Mas quando eu fechei a lista, né, do mapeamento, quando eu fui lá exportar, tinha dado 300. Eu falei, gente, o povo vai achar que eu estou mentindo. Não deu nem 299, nem 301, deu 300, mas deu 300. Né? Mas deixando claro que pelo menos 33 casas pediram para que não fossem mapeadas. Tá? Então, esse número é maior, e seguramente maior que 333. Por conta de todas aquelas tecnologias que eu já disse associadas ao quilombo, eu acho que nós temos aí pelo menos mais umas 200 terreiros que não foram mapeados, no mínimo. Tá? Então, esse número é bem maior, mas mapeado, georreferenciado, localizado, nós temos 300 terreiros nesse trabalho. Né? Esses 2 mapas foram produzidos por mim. Outra coisa que eu me disponho, viu, Camila? A gente fazer um workshop para utilização de SIG, para ajudar pesquisadores negros a produzirem seus mapas, porque um mapa custa 600, 700 reais, se você for pedir para alguém fazer isso. E dependendo do mapa, pode custar até 5, 6 mil reais. Então, a gente pode pensar uma estratégia que universalize a habilidade de produzir mapas, né? Para que os nossos pesquisadores não sejam vitimados por esse gargalo econômico-financeiro. Né? Para que eles mesmos possam fazer seus mapas de forma a diminuir essa dependência. Né? E, obviamente, tanto as congadas quanto os terreiros são marcados por uma gigantesca pluriversalidade interna. Mesma coisa que acontecia nos quilombos. Os quilombos, obviamente, recebiam negros e negras fugidos, não fugidos, forros, negros e negras de diferentes etnias, indígenas, homens e mulheres pobres, vadios, marginalizados, perseguidos, bandidos, o que se considerava bandido na época, né? Todos. Lembra daquela capacidade de atrair e de ser atraído? De seduzir e de ser seduzido? Como os terreiros, os quilombos não repelem. Eles abraçam. Então, são essas as tecnologias sociais dos quilombos, dos quilombolas. Né? Eu iria fazer uma apresentação sobre Uberlândia, mas eu não vou fazer, porque senão eu não faço o que me interessa aqui. Eu ia falar da cidade, da história de formação da cidade, de como isso foi sendo construído de forma violentamente racializada, sempre baseado na segregação, de como você vai produzindo periferias, que à medida que a cidade cresce vão afastando e centrifugando a presença dos corpos negros cada vez mais para as bordas, né? Mas eu acho que isso é meio que já consolidado, né? Ia mostrar na legislação como é que isso ocorria, como é que se proibia os jogos, os búzios, as brincadeiras, dançantes e os sapateados negros, né? Como é que isso vai produzindo um conjunto de instrumentos que, à medida que a cidade vai crescendo, vai estabelecendo continuamente novas periferias negras que são sucessivamente atualizadas por remoções forçadas que vão alargando cada vez mais e distanciando cada vez mais do centro a presença negra. Né? Isso é meio óbvio para quem conhece a cidade de Uberlândia, que, inclusive, durante, pelo menos até início da década de 1960, tinha práticas segregacionistas no centro da cidade, seja no footing, seja no acesso a bares, restaurantes, e onde isso é mais
perceptível, né, no acesso aos cinemas, né, em que os negros só poderiam entrar se ocupassem os puleiros, né, nunca ocupando o salão central. Né. Vocês olharem essa foto, permite perceber que não há nenhum negro entre os que estão no salão central. Né. E quase dá para perceber naquela mancha escura no fundo, né, que há muitos negros, ou quase todos negros, nos puleiros. Né? Uma cidade que teve práticas racistas mesmo, de segregação. Né? Mas eu quero dizer que eu estou entre aqueles pesquisadores que não precisa da existência nem de leis, nem de práticas segregacionistas para afirmar que existe segregação. E em Uberlândia, isso ocorreu desde sempre. Né? Então, aqui, ó, quando foi criada a Cidade Nova, que esse item 2 aqui, para expandir da Cidade Velha, né? Nasceram, né? Com a Cidade Velha nasceu o patrimônio, nasceram as vilas, e a origem do termo vileno, né? Em Uberlândia, né? Como instrumento de desprestígio de seus moradores, né? Aí, gente, quando a cidade começa a crescer, aqui, onde era a Rua da Chapada, que era um território eminentemente negro, vai passar por um processo de branqueamento. E que não tem a ver com uma gentrificação normal, não. É um processo racializado, de segregação, né? Que vai fazer com que hoje, na Avenida Rio Branco, quase não existam moradores negros. Né? E essa era uma região eminentemente negra, porque à medida em que a cidade vai crescendo, né, você tem um processo de contínua centrifugação dessa presença para as bordas. Né? Aí, deixa eu só ver aqui, está a Lélia. Então, você vai observando o crescimento da cidade ao longo das décadas, a criação de novas periferias, à medida em que o interesse imobiliário e a presença branca, né, se dirige para esses lugares, a presença negra vai sendo cada vez mais dispersa, né, para as novas periferias, de forma que a gente chega hoje a essa estrutura, né, desenho urbano fortemente baseado na segregação racial. Né? Fortemente. E eu tenho provas disso. Não dá para falar de tudo, o estudo está trabalhando lá, que tem a ver com renda, mas eu quero nesse aqui. O que é esse mapa? Esse é um mapa que eu construí baseado no censo de 2010. É o último censo que nós temos, e é ele que me permite ter, porque as PNADs não são, né, não alcançam todo o município, são amostras, né? É ele que me permite ter dados, os últimos dados, os mais recentes, sobre o município de Uberlândia, dando a informação do setor censitário, que me permite espacializar esses dados. Então, eu peguei esses dados, cruzei, joguei num programa, esse programa gerou, a partir de cada desenho lá, quadradinho censitário, desenhou uma expressão que eu espacializei nesse mapa. Aqui eu tenho um mapa de renda. Então, vocês vão percebendo que quanto mais alto, maior a renda. Não é? E vocês percebem claramente que a cidade é uma depressão com algumas ilhas. Né? Aqui são os funcionários da UFO, né? A UFO, aquelas mansões do aeroporto, né? Olha lá, tem um pouquinho mais alto aqui, né? Classe média baixa, né? E aqui a galera do dinheiro mesmo, né? Que já se concentrava em 2010, isso vai estar muito pior em 2023 ou 2024, quando o censo for feito, nos condomínios fechados. Não é? Nitidamente, né? Aí o que eu fiz? Tá, então já tem a renda, eu já sei onde está o dinheiro. Agora eu quero saber onde estão as pessoas negras. Olha o mapa. Nitidamente, uma identificação quase que total entre pobreza e negritude. Olha lá. Se você olhar, o que está alto na renda vira depressão na cor. Única exceção, está vendo isso aqui? Ó? É o bairro Patrimônio. Estão vendo aqui? No próximo censo, isso aqui vai estar pela metade do desaparecido, porque o bairro tem passado por um processo de remoção racializada fortemente à medida em que o interesse da especulação imobiliária se dirige para a Zona Sul. Isso é muito fácil de ver. O Patrimônio tinha 3 ternos de congado, hoje não tem nenhum, porque seus membros
acabaram tendo que sair do bairro em virtude desses processos fortemente racializados de ocupação. Eu discuto isso na tese também. Né? Então, observem, se há espacialização, há segregação. Eu não tenho nenhuma lei que fala que é proibido o negro no centro. Mas quantos moram nos bairros nobres e no centro da cidade? É provável que eu tenha, então, um conjunto de estratégias que fizeram ou produziram essa conformação. Essas estratégias vão desde, por exemplo, planos diretores, exigências sobre as construções, etc., valor de imposto, que vão, ao longo do tempo, pressionando essas populações para que elas vão migrando para as regiões mais periféricas e, com exceção das periferias nobres, quase sempre mais vulneráveis, sem a presença do Estado, sem equipamentos sociais, etc. Né? Então, estava desenhado. Vou correr. Voltemos, então, para os nossos terreiros, né? Para os nossos 300 terreiros. Uma das conclusões que o trabalho me permite é perceber que eles têm uma distribuição espacial semelhante às características da própria cidade. É fragmentado, disperso e horizontalizado. Né? Essa presença se dá, se a gente observar o mapa aqui, ó, se dá por toda a cidade, está vendo? Aquela ideia de que não teria na região central é falso, tem terreiros na região central. Né? Os únicos lugares onde não há terreiros são os condomínios fechados, da Zona Sul e dos mansões, e do... Aquele lá na saída para o Prata, esqueci o nome agora, que é um condomínio fechado, Morada do Sol, e nos mansões do aeroporto. Com exceção desses três, há terreiros em todos os lugares, em todos os bairros da cidade. Né? Então, observem como há uma certa coincidência, que eu interpreto como uma evidência de que, ao mesmo tempo que essa presença é resultante de processos de exclusão, ela também atuou na conformação do desenho urbano da cidade. Tanto que as características do desenho urbano também atingem essa territorialidade socio-religiosa negra. Né? Há uma gigantesca pluriversalidade interna, como lá nos quilombos, lembra? Você tem mais da metade dos terreiros são de umbandas. É importante deixar no plural, né, professor Cário? Que o povo acha que umbanda é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Existem vertentes, a gente não chama de nações, né, mas famílias, estruturas hierárquicas e ritualísticas diferentes. Há 13% de casas de homolocô, que não é umbanda, é uma outra forma de identidade, né, socio-religiosa, que tem, obviamente, expressões com a umbanda, com os candomblés, mas são coisas diferentes. Os candomblés Queto, Angola e Diede, há algumas casas de Ifá, kardecistas que assumem trabalhar com ao menos uma entidade, normalmente caboclo ou preto velho, e casas de múltiplo pertencimento, né, em que a liderança disse que era, por exemplo, eu sou um bandomblé, eu sou candomblé com banda, eu sou um homolocô com Ifá, múltiplo pertencimento, né? Isso é muito comum também. Né? Total 300 terreiros. Né? Então, observem, são territorialidades que, por sua plasticidade inventiva, por sua capacidade de atração, tradução e síntese sobre uma gigantesca diversidade. Importante dizer que dentro de cada uma dessas há subdivisões. Né? Por exemplo, nos candomblés Queto, há famílias, matrizes diferentes. Né? Eu não gosto de ter matriz, mas eles usam, então usem respeito a eles. Né? Então, você tem Gantuá, você tem Casa Branca, você tem Opoafonjá, você tem Casa de Oxumaré, para ficar nas matrizes baianas mais conhecidas. Né? Mas há uma gigantesca diversidade também no interior da Angola e do Jiti. Qual é a característica dessa presença? Como a característica que atinge todos os corpos negros na cidade, esses territórios também estão submetidos a constante periferização e há uma ausência muito clara nos bairros ricos, né, nobres. Nos condomínios fechados, Morada do Sol, nos condomínios fechados da Zona Sul,
e na região central hoje tem, mas e no Morada, gente, Maçãs do Aeroporto. Expressão dessa plasticidade inventiva, né, dessa capacidade de criação, de invenção, né, é isso que explica essa pluriversalidade interna, né, essa grande quantidade, essa gigantesca diferença. No trabalho eu mostro que você pode ter numa mesma família diferença. Então, por exemplo, se eu pegar candomblé queto, no interior do queto, uma determinada família vai ter diferença de casa para casa, isso tudo é explicado direitinho no trabalho, né? E cuja presença só pode ser entendida a partir da centralidade das tecnologias territoriais negras, né? E essa centralidade dessas tecnologias pressupõe reconhecer uma continuidade, né, entre as características dos territórios quilombolas, por exemplo, com os terreiros sócio-religiosos negros, né? A imponência das trocas, a importância do mercado, o mercado como uma dimensão sagrada, né? A ideia da circulação, da troca como parte fundamental da própria prática religiosa. Quando a gente vai fazer um ebó, ir ao mercado comprar as coisas, já é o início do ebó. Né? Tudo está relacionado. Quem é o senhor do mercado? Exu. Né? Quando eu vou ao mercado, portanto, eu estou me colocando em relação com aquela energia. Inicia-se ali um processo de troca energética, né? A magia começa ali. Um bobo de quem manda alguém comprar sua lista, né? Que não está entendendo o que está perdendo. Ir ao mercado já é colocar-se numa condição de afetar-se espiritualmente pela energia que vive no mercado. Pelos entrecruzamentos. Passar pelas ruas, pelas encruzilhadas, né? Há um sentido nisso, gente. Não é à toa, né? Há um sentido religioso sacro nisso, né? E essa compreensão dos mercados me levou a mapear as relações comerciais dos terreiros no município de Uberlândia. Aqui, gente, é também muito extenso, daria para fazer 2 horas de fala só sobre isso aqui, mas eu trouxe só os mapas, né? Aqui eu tenho as lojas reconhecidas como religiosas, as lojas de macumba, são essas aí. Né? Aquelas que são imediatamente percebidas como, né? Observem que elas têm presença na região central da cidade, ó. Em regiões valorizadas do ponto de vista imobiliário. Então, observe que aqui também tem uma disputa territorial simbólica. Né? Há nesses lugares eminentemente brancos fachadas com os orixás. Né? Há uma presença simbólica importante, há um território aí também. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas não são só essas lojas, né? A gente usa um sem fim de coisas, né, nos nossos rituais, né? Se Exu é a boca que tudo come, né, a ele tudo pode ser ofertado. Né? Então, a rigor, nós consumimos de pano, tecido, paramenta, roupa, vela, comida seca, bebida, grãos, frutas, animais, folhas, ervas, minerais, peles, penas, etc. Tudo isso é mobilizado pelo povo de santo na sua prática ritualística. Então, esses lugares reconhecidamente como sócio-religiosos afro-brasileiros não esgotam a totalidade dessas relações. Eles já são muitos. Então, se eu somar essa presença a 300 terreiros, eu já tenho uma noção da imponência dessa presença, inclusive do ponto de vista econômico e material, Camila. Olha que legal. Os terreiros existem e estão onde estão porque o mercado é uma forma de mediação e de conferir sua legitimidade, é uma tecnologia territorial. Apesar de todo preconceito, racismo, violência, nós consumimos. Estão entendendo ou não o que eu estou dizendo? Por meio do mercado, estabelecemos frestas, brechas, possibilidades de existência intersticial, rachaduras. Não é? Então, 300 terreiros,
mais esse tanto aí de lojas de artigos religiosos. Só que a gente não consome só isso, a gente também consome, por exemplo, roupas e paramentas litúrgicas. Sejam roupas para o uso cotidiano, ração, sejam roupas de festa, sejam roupas para os orixás, para as entidades, para os guias. Caboclo precisa lá de um cocar, não é assim? Eu tenho instrumentos ritualísticos, eu tenho adijá, eu tenho xere, eu tenho tambores, os ilus. Eu tenho um conjunto de coisas que eu também compro, né? E demando a existência, né? Paramentas, ADs, ABBs. Então, para isso, também você tem essa rede de relações. Importante ressaltar aqui que, não mais das vezes, as pessoas que participam dessas redes de relações de roupas e paramentas são, de alguma forma, vinculadas aos cultos, o que significa ser, inclusive, uma forma de garantia da sobrevivência material dessas famílias, né, pessoas e comunidades, e uma forma de empoderamento por meio dos saberes religiosos que elas possuem. Então, eu comprar uma paramenta de um iniciado, né, ela tem um significado muito maior do que eu comprar uma feita por qualquer pessoa. Entende o que eu estou dizendo, né? Tem uma relação aí em que saberes estão sendo utilizados de uma forma diferente, até porque a paramenta ela é sagrada, né? Então, ela não tem só aquela forma externa, né? Há fundamentos na sua feitura, etc. Bom, é isso. Pois bem, então você também tem aqui uma forma de inserção e de sobrevivência dessas comunidades, na grande parte de mulheres, mas não só. Aqui as redes de relações comerciais, acionadas pelo povo de santo. São lojas que vendem animais, normalmente, no município de Uberlândia, são lojas de agrotécnica, agropecuária, que vendem animais. São lojas, hipermercados, sacolões, supermercados, lojas de tecido, aviamento, armarinho, tudo aquilo que é demandado pelo conjunto, né, das atividades econômicas e relações comerciais, né? E aí vocês começam a ver como essa presença, ela também está espalhada por toda a cidade. E se a gente for somando aos outros pontos, a gente vai percebendo que não tem aqui uma presença sem uma mediação comercial que a legitime o tempo todo, né? E, por fim, as redes de serviços, né? Aqui associadas à confecção de doces, bolos, buffet, aluguel de mesa, aluguel de iluminação, aluguel de decoração, né? Serviços de fotografia, filmagem, edição, etc., também demandados pelo povo de santo. Tudo isso foi construído com base em entrevistas, né? Em que a cada comunidade que eu entrevistava, eu perguntava: onde você compra isso? Onde você compra aquilo? Onde você compra aquilo? E aí ia marcando no mapa, junto com eles, os lugares mais frequentemente acionados para a aquisição de todas essas coisas, né? Então, observem como essa presença dos terreiros, como os quilombolas, tem no mercado uma mediação de legitimação, uma forma de garantir sua existência e uma forma de garantir a sua presença, né? É como se, por meio dessa mediação, sagradamente, né, Exu permitisse, né, aplainar a violência, criando possibilidades de sobrevivências, né? E aí eu termino dizendo, né, lá no trabalho, que sem Exu ou sem o mercado não tem orixá, né? Não é só sem folha, né? Não é só coci e coci orixá, né? Sem mercado também não tem, né? E por fim, gente, todas essas tecnologias são marcadas por um sentimento ecológico profundo. Eu mapeei os terreiros, está aí o mapa, é possível visualizar direitinho? E a primeira sensação que eu tive era de que estava muito errático, sabe assim? Que eu não conseguia enxergar um padrão, né? Você olha, está um trem, não é? Não parece muito aleatório? Eu falei, gente, uma presença que tem todas essas características que eu dei, ela tem que engendrar um padrão. Não dá para que essa ocupação seja completamente aleatória. Eu estou errando em alguma coisa, falta alguma coisa da análise aqui. Aí eu resolvi sobrepor o meu mapa a um mapa de satélite, a uma imagem de satélite. E eu comecei a perceber que
havia uma estrutura, uma lógica, um padrão nessa ocupação. E que padrão era esse? A proximidade dos recursos naturais. Que essa presença era estruturada pelos rios e matas. Aí eu falei, não é possível. Porque essa é uma aquisição analítica já bastante consolidada, por exemplo, para os territórios indígenas, para as aldeias indígenas, para grande parte dos territórios tradicionais, mas eu não tinha visto ainda para terreiros em espaços urbanos. Não é? Eu não tinha visto essa correlação ainda. E eu fiquei muito feliz de ser capaz de estabelecê-la. Então, o que eu fiz? Falei, eu vou criar um mapa em que eu vou marcar todos os rios, cursos d'água, áreas verdes remanescentes. Eu tomei o cuidado de, nesse mapa que eu vou mostrar para vocês agora, marcar também os rios que foram transformados em avenidas, de 30, 20 anos para cá. E vocês vão ver que é uma desconcertante, quase sobreposição dos terreiros a isso. Então, eu estabeleci 200 metros de margem, né, a partir do centro ou da área verde, ou do limite, né, da área verde ou do rio, e sombreei. Olha o resultado, gente. E aí, eu concluí o trabalho dizendo, olha, essa presença imponente, apesar de invisível, em parte, Camila, por conta das tecnologias iniciáticas do nosso povo, essa presença imponente, ela pode ser entendida muito mais em razão do protagonismo das tecnologias sociais negras do que das ações dos racismos e dos preconceitos. Não é? E, de certa maneira, essa presença ainda hoje nos ajuda a entender a remanescência dessas áreas hídricas e verdes, numa clara demonstração das territorialidades tradicionais, com a preservação dos recursos naturais também em Uberlândia, no espaço urbano, a partir dos terreiros negros. Era isso, gente, as ideias centrais, né? E em todos esses territórios se exerce e se estabelece tecnologias do cuidado, da forma de ser, de viver, negras, também profundamente tributárias daquelas tecnologias sociais que nós já vimos, mas que seria assunto para uma outra conversa, né? A gente pode até fazer isso em outro momento, mas por hora eu acho que deu para ter uma ideia geral dos pressupostos, da análise e das nossas conclusões. Agradeço demais a escuta de vocês e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Bom, Cristian,